O meu nome completo é Fernando Miguel Mendonça Alves. Trata-me por Fernando quem não me conhece, quem vê o nome assim na lista. Eu tenho 48 anos, faço 49 a 26 de agosto. Nascido e criado em Almada, nasci em Almada, no Hospital Velho. Cresci em Almada, ali muito pertinho da Igreja de Almada, e depois aos 15 anos fui viver para o Pragal, aos 18 entrei no seminário, e pronto, isto é um bocado assim a minha história, quem sou. Filho do meu pai e da minha mãe, irmão dos meus irmãos, filho da paróquia de Almada, acho que me considero muito margem sul. Pode parecer um bocado estranho, mas é ser presença de Jesus a tempo inteiro. Ser presença de Jesus a tempo inteiro. De manhã, à tarde, à noite, esteja a celebrar a Santa Eucaristia ou algum outro sacramento, ou esteja nas compras ou no trânsito, é ser presença de Jesus a tempo inteiro. Porque o ser sacerdote é um sacramento, e por isso é um sinal visível da presença de Jesus na história dos homens hoje, 2023. Isto até parece estranho dizer assim neste ano da JMJ, mas realmente a JMJ, a primeira que eu participei em 91, em Częstochowa, na Polónia, foram super importantes. Depois, sim, ter participado nas colónias de férias que a paróquia de Almada e Cacilhas faziam, também foi importante. Portanto, eu não consigo dizer, olha, foi nesta ocasião, foi nesta situação. Não, mas foi um acumular de chamamentos ou de sinais que o Senhor foi dando, que o Senhor se foi metendo, mas realmente eu ponho assim, a JMJ em 91, na Polónia, e também as colónias de férias que as paróquias de Almada e Cacilhas faziam, foram realmente muito, muito importantes. Eu não consigo identificar um momento, assim, bem, a ordenação de diácono, que foi ainda no tempo do Dom Manuel Martins, que Deus tem, foi realmente importante. E eu tinha esta ideia que o Dom Manuel me estava a ordenar diácono com muito amor, mas já em esquema de despedida, de saída daqui da diocese. Depois a ordenação de padre, como é óbvio, a ordenação de padre pelas mãos do Dom Gilberto. Eu acho que começar a vida sacerdotal, o momento da ordenação é logo assim um momento de explosão, de alegria, de importância. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Depois, cada uma das nomeações, de modo muito especial, quer dizer, houve uma série de nomeações, eu não digo menos importantes, mas se calhar menos relevantes, menos marcantes, mas o Dom Gilberto me ter enviado para Palmela, depois o mesmo Dom Gilberto me ter enviado para a Anunciada, depois já o Sr. Dom José me ter enviado para Corroios, e depois de estar em Corroios me ter enviado, eu acho que cada uma das nomeações, cada uma das entradas, porque depois há outros serviços a nível diocesano e, portanto, na minha vida sacerdotal, ligado ao CNE, ao pré-seminário, às vocações, aos cursinhos de cristandade. Portanto, tem havido assim uma série de outras nomeações, e eu peço desculpa porque também passei por Pegões, também passei pelo Pinhal Novo. Olha, por exemplo, ter chegado ao Pinhal Novo com uma manifestação das pessoas a não nos quererem lá, era outros dois padres e eu, isso também me marcou, mas antes de ter ido para Palmela, a ver uma outra paróquia que uma série de gente fez uma abaixo-assinada, não me querer lá, isso também marcou assim, mas as entradas nas paróquias, sim, sim, sem dúvida. E depois, há pouco tempo na paróquia, numa das paróquias, eu dizia isso, ao longo destes 25 anos, realmente é um milagre ver o perdão que passa pelas minhas mãos, pela minha palavra, não é? na confissão,
mas depois no dia-a-dia ver as pessoas que se perdoam mutuamente. Esse é um milagre. Isso é um milagre, isso é sinal de Deus. São momentos marcantes, são momentos grandiosos. O perdão, que passa pelas minhas mãos, pelas minhas palavras, na absolvição, na confissão, mas as pessoas que se perdoam, as pessoas que conseguem perdoar. E eu próprio me vou exercitando também no perdão. São momentos grandiosos nestes 25 anos, sim. Eu tenho uma série de histórias cómicas, sobretudo nos casamentos, nos 6 anos que tive em Palmela. As histórias cómicas, sim, foram muitos casamentos, muitos atrasos de noivas, tenho assim uma série de histórias, sim, que eu digo cómicas. Houve uma ocasião, uma história importante, eu não costumo referi-la muito, mas foi importante, ou foi curiosa. Uma ocasião eu fui com outro padre a Paray-le-Monial, na França, o Santuário do Sagrado Coração de Jesus, e é engraçado, conheci e fiz questão de ir cumprimentar um pianista, Jean-Rodolphe Carse, um francês de origem judaica, que tem uma série de gravações a tocar piano. E eu escutar as gravações dele foi importante no meu discernimento vocacional. Só piano, músicas de origem, ou de inspiração, sim, de origem judaica, tocadas por este convertido ao catolicismo. Atualmente ele é padre, Jean-Rodolphe Carse, e eu ouvir estas músicas tocadas ao piano mexeu muito no meu discernimento, no meu caminho vocacional. E depois de já ser padre, encontrei, fiz questão de lhe dizer, olha, as tuas músicas ajudaram-me. Foi curioso. Depois, olha, fazer os 25, mas sobretudo os 50 anos de matrimónio, eu fico com o coração, como é que eu digo, embevecido, encantado. Os 25, os 50 anos de matrimónio, que volta e meia acontece, sobretudo os 50, fico encantado. E depois, quando, portanto, casais que fiz o casamento ainda como diácono há 25 anos, ou como padre há 24, mas gente que depois a gente se cruza e diz, o senhor padre casou-me em Palmela, e eu fico assim, epá, alguns ainda me lembro, outros não me lembro de todo, mas eles lembram-se de mim. São coisas muito bonitas, sim. Outra história engraçada é o à vontade ou as brincadeiras entre padres. Não detalhando, nem sendo inconfidente, mas o à vontade entre padres, de podermos falar à vontade, contar piadas ou tristezas, mas mesmo quando a gente tem um desabafo à vontade, fala à vontade, e há coisas que só mesmo entre padres que a gente percebe que estamos de jogo aberto e que dizemos, olha, que podemos gozar ou chorar com outro padre ou com outros padres à vontade. Isso é do melhor. Ao longo destes 25 anos, graças a Deus, eu tenho tido padres, tenho tido, assim, no presente ainda, sobretudo com os padres. Há alguns amigos leigos, e eu tenho alguns amigos leigos que estão de tal maneira próximos que até são meus compadres, que me convidam para apadrinhar os filhos. Com os meus compadres, realmente eu tenho muitas histórias engraçadas. Mas sobretudo à vontade com os padres. Sobretudo à vontade com os padres, de podermos rir e chorar. Não quero, como é que se diz, cometer inconfidências, mas a amizade entre padres, mais velhos, ou mais ou menos da mesma idade, ou mais novos, é do melhor, ou são histórias são histórias que me dão uma coragem, um amparo, mais ainda do que com os meus compadres. Há compadres, há grandes amigos
Epá, mas o à vontade com os padres é o que me dá mais coragem, ou mais amparo, sim. Na vida sacramental, de modo muito especial, na Santa Eucaristia e na confissão, consagrar o pão e o vinho, dar o perdão, eu acho que isso é a minha grande alegria. Eu digo isto, começa-me a arrepiar, mas é verdade. É as coisas mais sagradas que eu faço na minha vida, e isso é fonte de alegria. Sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Perdoar e consagrar são as coisas mais importantes que eu faço na minha vida, e são a grande alegria. Corro o risco de às vezes esquecer, de às vezes eu corro o risco de fazer a coisa a despachar, mas são essas as minhas grandes alegrias, sim, sim. E depois, é verdade, como é que eu digo, casais que estavam à beira do divórcio e que ainda não se divorciaram, isso dá-me uma alegria tremenda. Casais que estão prestes a dizer, já chega, pronto. E ao fim de 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos ainda continuam casados, isso dá-me uma alegria tremenda. Os casais que, casais normais, que têm suas dificuldades, mas que se aguentam, isso traz-me uma alegria que se calhar eu nem sei para andar a rir, mas uma alegria no meu coração tremenda, tremenda, tremenda. Sim. Depois, outra alegria, isto pode parecer estranho, mas fazer funerais com gente de fé. Eu num funeral, eu rezo pelo defunto, eu tenho fé e rezo e peço para o defunto estar unido a Jesus na morte e ressurreição, na vida, estar unido e por isso estar bem e por isso estar em paz. Sim. Agora, às vezes eu faço isto, eu estou a rezar pelo defunto e as pessoas estão como se nada fosse, tipo, ok, diz para estas cenas que eu quero é despachar isto. Isto não é fonte de alegria. Agora, quando eu estou a rezar e as pessoas, eu digo assim, com os olhinhos, com a boca, com as mãos, as pessoas estão a rezar também, com fé. Isso traz uma alegria tremenda, 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 tremenda. Há funerais em que eu me sinto quase que estou a odiar mais, mas há outros funerais em que não é preciso dizer nada e as pessoas estão a rezar, estão em sintonia comigo e dá para perceber que estamos, a mandar o defunto para o céu, a desejar tudo do bom e do melhor. Isto é fonte de uma grande alegria. Fazer um funeral com fé, uau! E eu tenho funerais quase todos os dias. E nem sempre há funerais com fé. Quando há funerais com fé, é uma grande alegria para mim. Sim, sim, sim. Já chega de alegrias, pronto. Olha, vais-me lembrar o Dom Manuel que Deus tem, Dom Manuel Martins que Deus tem, ele, a dada altura, ele dizia assim, acho que era a partir dos 70 anos, a gente já não canta os parabéns, é só cantar as misericórdias do Senhor. E eu digo assim, eu também digo o mesmo, nestes 25 anos de padre, eu vejo aqui assim, sobretudo, muita misericórdia de Deus. Ou seja, não uma capacidade minha, não de todo, não uma habilidade minha, habilidade minha, não de todo, mas eu vejo que o Senhor me envolve e faz chover uma chuva de bênçãos. Foi a expressão que o Dom Manuel utilizou quando foi a minha ordenação de diácono. Dom Manuel dizia isso, uma chuva de bênçãos. E eu, passados 25 anos, 25 anos, assim que já fiz 25 anos de diácono, estou a chegar agora aos 25 de padre, é uma chuva, é uma tromba de água de bênçãos, de misericórdia do Senhor que me envolve. Apesar das minhas fragilidades, das minhas debilidades, das minhas fraquezas, que são mais que muitas,
Mas há aqui muita bondade do Senhor a envolver-me, sim, sem dúvida. Portanto, eu vejo, vejo que, apesar das minhas debilidades e dos meus defeitos, o chegar atrasado a tudo e mais alguma coisa é o mais conhecido, talvez, mas é o menos grave. Mas há muita bondade de Deus que envolve o meu dia-a-dia, sim. Há uma primeira parte que é comum, diga assim, ser sacerdote na Diocese de Setúbal, ou no Paraguai, ou no Malawi, ou nas Filipinas. Ser sacerdote é ser a presença de Jesus, eu já o disse, dispensador da graça, dos ministérios, da bênção, da bênção de Deus. Isso é comum em todo o planeta. Aqui na Diocese de Setúbal, o que é que eu posso dizer que nos seja mais específico? É ser carne para canhão, ou seja, é levar traulitada de toda a parte e mais alguma. A margem sul, a Diocese de Setúbal, são poucos os praticantes, os católicos praticantes, portanto, não há um enquadramento social em que as pessoas dizem o senhor padre ou o senhor prior, não. E as pessoas, portanto, costumam muitas vezes dizer, mas o padre é um homem como outro qualquer. Às vezes dizem, ser padre ou ser sacerdote é uma profissão como outra qualquer, outras vezes dizem, o padre é um homem como outro qualquer e, portanto, não há propriamente um olhar de devoção, no geral, da população. E não falo só dos praticantes, das pessoas que vão às igrejas, nas paróquias. Realmente não há um olhar de devoção para o sacerdote, para o senhor padre. E, portanto, eu digo assim, olha, ser sacerdote na Diocese de Setúbal é estar, como eu disse, ser carne para canhão, ou seja, é levar traulitada à torta e direito dos praticantes, das pessoas mais presentes nas paróquias e dos não praticantes. É dar o corpo às balas para as pessoas falarem mal de nós. Falarem mal, porque não há devoção. Não há devoção, eu noto isso, e, portanto, as pessoas sentem-se à vontade para dizer o padre fez assim, o padre disse assado, o padre não fez, o padre não disse, o padre... portanto... Depois, também é ter que fazer omeletes sem ovos, ou seja, fazer coisas grandes sem dinheiro. Porque realmente, aqui na Diocese de Setúbal, a nossa população é classe média, média baixa, portanto não há propriamente muito dinheiro a rolar, mas a vida rola. Mesmo sem dinheiro, isso é fabuloso, a gente conseguir viver com pouco dinheiro e, portanto, mesmo a vida de igreja, não haver muito dinheiro a rolar, não há assim tanta generosidade financeira da parte das pessoas e a vida continua, das paróquias, e dos movimentos, paróquias, movimentos, a gente consegue fazer omeletes sem ovos. Isso é ainda mais descarado. Depois, na área social dos centros sociais paroquiais, ser sacerdote aqui na Diocese de Setúbal, portanto, a maior parte das paróquias tem centros sociais paroquiais, ou seja, tem uma dimensão em que a caridade está profissionalizada e tem que se pagar os salários a tempo e horas. Tem que se pagar salários a tempo e horas e, portanto, há acordos com a Segurança Social e há contratos de trabalho. Isso é muito sério a nível civil, a nível financeiro, e é conseguir fazer omeletes sem ovos. Ainda há pouco tempo, numa outra situação, numa conversa com outro padre, eu dizia, sim, mas nós tínhamos muito ou pouco dinheiro, temos que ser muito sérios com o dinheiro. E a dimensão nos centros sociais paroquiais é muito séria. E a gente tem que fazer omeletes sem ovos, ou seja, já é para aí a quinta vez que eu digo isto, mas a gente tem que continuar a trabalhar e a prestar bons serviços com pouco dinheiro. E isto é uma aventura e é muito sério. Ser sacerdote na Diocese de Setúbal, se calhar noutras isto não acontece, eu estou convencido que noutras isto não acontece, aqui também acontece isso.
primeiro, assim, com o Dom Manuel, eu privei mais, portanto, tive mais tempo com ele na altura de seminário. E o Dom Manuel, que fazia questão de passar férias connosco, no verão, uma semana de férias connosco, era giríssimo, porque era uma semana ali de muita proximidade, em que nós é que fazíamos a comida, nós é que arrumávamos a casa, e, uma grande proximidade. E que ele era, eu digo assim, olha, ele era pai, era nosso pai, e quando queria dizer alguma coisa assim mais séria, agarrava no braço, ou pelo menos a minha agarrava no braço e apertava aqui assim no cotovelo, quando dizia alguma coisa séria. E ele normalmente, toda a gente me trata por Miguel, ele no gozo, era mesmo para se meter comigo, que me tratava por Fernandinho, e apertava aqui assim o braço. E houve uma cena em que estávamos 3 seminaristas, portanto estava eu, estava o José Manuel Abreu, o João Carlos Tavares, numa dessas situações de férias, e estávamos lá à beira de um precipício, e ele, quando viu onde é que a gente estava, ficou, venham, não vou para aí, venham. E depois até disse, olha que até te trato por Miguel. Porque normalmente ele tratava-me por Fernando, para gozar comigo, era mesmo para gozar comigo. Depois, olha, uma cena, talvez das que eu recordo mais vezes, visualmente na minha cabeça, que eu recordo mais vezes. Quando se soube que ele ia sair, portanto que o Santo Padre tinha aceito a sua resignação, ele disse ao Padre Graça, que Deus tem, que na altura era o pároco na Sé, e ele disse, olha, Padre Graça, eu hoje quero celebrar a minha última missa como Bispo de Setúbal, quero celebrar na Sé. E então foi celebrar na Sé às 6h30, 7 da tarde, foi uma coisa assim. Mas aquilo, ele foi, avisou ali muito em cima da hora, mas de um momento para o outro, as pessoas souberam, e então, ele paramentou-se lá ao fundo, à entrada da Sé, e começou a missa, e as pessoas a chegar, porque tipo, estavam a ser avisadas agora, olha, é a última missa do Manuel, e nós a entrar pelo cortejo de entrada, eu era diácono, estava ao lado dele, nós entramos no cortejo de entrada, e as pessoas a entrarem na Sé. Quando nós chegámos lá ao altar, não é? E ele se virou, e eu me virei ao lado dele, a igreja estava cheia. A igreja encheu, num minuto, 2 minutos, bum, a igreja ficou cheia, das pessoas dali da cidade. E o Dom Manuel, ao ver aquilo, foi um momento emotivo, e portanto os olhinhos começaram a ficar, os olhinhos emocionados, e o Dom Manuel respirou fundo, e pronto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, etc. E aquele respirar fundo é tipo, ok, vamos a isto. Eu ainda hoje me lembro deste momento, porque nós, quando começámos o cortejo de entrada, estava pouca gente, era tipo uma missa de semana. Mas as pessoas entraram, e aquele virar e ver, bum, a igreja cheia, respirou fundo, e era uma expressão que às vezes ele utilizava, ele utilizava assim um pouco no gozo, um pouco na brincadeira, dizer, olha, aguenta-te à bronca. E foi este, respira fundo, aguenta-te à bronca. Bum, foi. Mas o Dom Manuel brincava com facilidade, tinha piadas, pronto, Dom Manuel, que Deus tem. Depois, com o Dom Gilberto, a ordenação foi marcante, como é óbvio. Não é? A ordenação foi marcante, como é óbvio, sim. Sr. Dom Gilberto, que me fez padre, não é? Depois, eu tenho algumas cenas marcantes com o Dom, se calhar foi com ele que foi mesmo com o Dom Gilberto que eu privei mais perto, mais tempo. Eu tenho algumas cenas que têm a ver com a condução, porque eu fazia também
de chofer. Também tinha feito do Dom Manuel enquanto secretário, mas com o Dom Gilberto fiz mais vezes. E eu tenho a ideia que o Sr. Dom Manuel, a nível de condução, confiava mais em mim, ou comentava menos. Eu acho que eu provoquei alguns sustos no Dom Gilberto, pela condução, pela velocidade. Pela condução, pela velocidade, eu acho não. Eu preguei alguns sustos ao Dom Gilberto. Agora, eu não vou contar aqui, porque senão isto ficava aqui uma longa-metragem. Quer dizer, pela velocidade seria um gif, mas tenho assim algumas cenas de sustos que eu provoquei no Dom Gilberto. Mas depois, por 2 ocasiões, já eu não estava com o Dom Gilberto, em que ele precisava de... Houve uma cena que precisava de ir a Viseu com muita rapidez e outra lá a Vila Real com muita rapidez, e o Sr. Dom Gilberto disse: Padre Miguel, eu preciso que tu me leves a este sítio neste dia. E portanto, foi a mim. E, portanto, se a questão tinha a ver com rapidez, também isso foi uma confiança, apesar dos sustos que eu lhe preguei na condução, por 2 situações, sim, 2 situações que ele confiou em mim novamente e diz: olha, preciso que vás comigo, preciso que me leves. E isso foi novamente uma confiança do Dom Gilberto em mim. Volto atrás, a ordenação do Dom Gilberto, fazer de um rapaz, fazer de mim padre, não é só uma questão do seminário, da formação e do processo, é uma questão de confiança também. Eu acho que o Dom Gilberto, ao me ordenar padre, não foi só uma questão de um tempo de seminário e de um processo que decorreu. Eu acho que também houve uma confiança pessoal do Dom Gilberto em mim, e isso marcou-me muito. Eu acho que o Dom Gilberto confiava em mim, e isso também é grandioso, ou marcante. E depois também, quando o Dom Gilberto me disse que eu ia para Palmela, eu lembro do sítio onde foi, e a situação que foi. Foi também um momento sério. Foi um momento sério que me marcou. A situação, a ocasião, quando o Dom Gilberto me disse que eu ia para Palmela, sim. Pois eu não estava de toda à espera, também quando o Dom Gilberto, sim, novamente me enviou para a Anunciada. Não de todo. E eu lembro do Dom Gilberto dizer assim: olha, mas pensa, um dia ou dois. Qual pensar? Isto é para dizer sim, pronto, não é para pensar, é para dizer que sim. Sim, e, portanto, o enviar-me para a Anunciada também me marcou muito. O enviar-me para o Pinhal Novo foi ali um contexto diferente. Eu hoje em dia olho, faz parte da minha história, mas foi quase que uma aventura com outros 2 padres. Houve ali uma situação esquisita, vou dizer assim, esquisita, e o Sr. Dom Gilberto, portanto, pediu ao Padre Carlos Russo, ao Padre João Luís Paixão, que Deus tem, e a mim, para agarrarmos a paróquia do Pinhal Novo. Foi ali uma situação atípica. Eu hoje em dia digo assim: olha, atípica, teve direito à televisão e tudo, e não sei o quê, mas foi giro, foi uma aventura séria. Dizer giro não tira a seriedade. Foi séria, mas pronto, mas sobretudo quando o Dom mandar-me para Palmela, pelo contexto, pela situação em si, e depois mandar-me para a Anunciada, e ele deu-me 2 dias para pensar e disse: não, é para dizer que sim e pronto. Depois, com o Dom José, eu acho uma coisa marcante do Dom José é a proximidade humana dele. Dom José é um homem de abraço sério e forte e sentido. É talvez assim, a característica que eu penso mais no Dom José é o abraço forte e sentido.
humanamente. Depois, um homem que gosta de estar à mesa, com o que isso implica de fraternidade. E, portanto, houve uma série de refeições, mas mais do que refeições, houve uma série de abraços que o Dom José me deu. Isso foi importante, de modo muito especial na ida para Corroios, na entrada em Corroios e na entrada em Valmelhazes. O abraço do Dom José é sério, é sentido, é forte, é verdadeiro. E foi muito bonito quando o Dom José chegou cá à Diocese. Quando o Dom José chegou cá à Diocese, ele ter feito uma tour, uma peregrinação pela Diocese com a Senhora de Fátima, a imagem peregrina. E depois de ter ido para Fátima, e já depois de ele estar em Fátima, eu fui num 13 de setembro, fui com a paróquia de Valmelhazes, em peregrinação a pé, e depois lá no 13 de setembro cumprimentei-o, e o abraço do Dom José é o abraço do Dom José. Pronto. É horroroso, é péssimo. É horroroso, é péssimo. É mesmo muito, muito, muito mau. Porque eu tenho dito várias pessoas, várias situações, porque é uma questão sacramental. Isto não é uma questão organizativa, ou organizacional, ou institucional. É sacramental. Se a pessoa que lida bem com o imprevisto ou a desorganização sou eu, infelizmente. E alguns paroquianos, algumas pessoas ficam passadas com a minha desorganização ou com o meu imprevisto ou o improviso. Essa é a minha área. Isto não é uma questão porque o Colégio dos Consultores e o administrador diocesano são pessoas sérias e organizadas e as coisas fazem-se. Mas isto não é uma questão de organização, é sacramental. Estar sem bispo é estar sem o sucessor dos apóstolos, é estar sem a ponte que me liga a toda a Igreja, é estar sem pois o sucessor dos apóstolos que está em comunhão com Roma, com o sucessor de Pedro. Isto é estar, eu digo assim, é estar órfão, é estar com um corpo sem cabeça. É péssimo, é horroroso e eu fico muito chateado, não com o Sr. Núncio, porque o Núncio Apostólico, portanto, aquilo que me parece que os serviços têm feito o seu serviço, mas eu fico muito chateado cada vez que há algumas pessoas, e já foram várias pessoas que me disseram que houve alguns que têm dito que não. E eu digo, têm tido o desplante de dizer que não. É péssimo. É horroroso, eu fico danado com 1, 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou meia dúzia ou dúzia e meia que têm dito que não querem vir para cá. Eu fico virado do avesso, porque é deixar uma igreja órfã. E nós, por amor a Jesus e pela nossa ordenação, nós não podemos deixar os outros órfãos. Isto é horroroso, eu fico virado do avesso, já chega, pronto, é muito mau este ano de sede vacante. Pronto. Eu acho que é básico. É básico. O padre não. Há uma expressão que diz isso, que o padre não cai do céu aos trambolhões. O padre nasce numa família onde tem um pai, uma mãe, irmãos. Só depois é que aprende a rezar o Pai Nosso, a olhar a igreja como mãe e os outros como irmãos, não é? Portanto, é o básico e é estrutural e a família, eu digo uma família com pai, mãe, irmãos, uma família normal, uma família, é básico. E as famílias normais têm pancadas, têm defeitos, têm altos e baixos, têm as suas características, sim. E um padre normal nasce numa família normal. Olhando, depois, olhando para a minha família concretamente, eu tenho pai, mãe, ainda vivos, graças a Deus, apesar de velhinhos, mas sim, sou mais novo de 4 irmãos. Eu acho importante, ter uma família e um enquadramento normal, com as características, qualidades e defeitos de cada um. Sim, depois, na minha adolescência e juventude, lidávamos de perto com um padre, concretamente o padre Carlos Russo, que ia lá à casa muitas vezes, havia proximidade connosco, com os meus irmãos e comigo,
E eu nunca ouvi falar mal dele. A minha mãe, o meu pai, os meus irmãos nunca falaram mal do Padre Carlos Russo. Nunca falaram mal, eu não me lembro de ouvir falar mal do Padre Jaime, que Deus tem, que era o padre em Almada, de onde eu sou, depois foi reitor aqui no Santuário de Cristo Rei. Eu não me lembro, nunca ouvi falar mal, nem do Padre Jaime, que Deus tem, nem do Padre Carlos Russo, nem do Padre Pires. Os meus irmãos mais velhos tinham ali muita proximidade com o Padre Pires. Nunca ouvi falar mal. Epá, eu acho que isso também me ajudou a perceber, quer dizer, a pensar que se calhar não é assim tão mau. E depois, eu acho que ter um pai, uma mãe e irmãos nos dá uma estrutura para poder ser pai numa paróquia. Pronto, portanto, acho que é o básico. As dificuldades são mais que muitas, de manhã, à tarde, à noite e durante a noite. Sim, de ordem física e moral. Olha, uma coisa interessante, e é um conselho que eu tenho dado a muitos amigos. Cheguei aos 40 anos, fiz um seguro de... Como é que é? Um seguro de saúde. A partir dos 40 começa a aparecer tudo e mais alguma coisa, e tem aparecido. Portanto, mesmo a nível físico, nós vamos ficando mais velhotes e com doenças, com achaques próprios da idade. Eu percebo que, quando eu fui ordenado padre com 25 anos, eu tinha uma genica que hoje com 48 não tenho, não de tudo. E quando fizer os 25, estou com 49, não tenho. Não chego aos calcanhares da energia, da genica que eu tinha, da pujança que eu tinha com 25. Mas hoje em dia também tenho muito mais calma, muito mais capacidade de engolir sapos. A gente engole sapos, ouve as pessoas a serem mal educadas, a dizerem grandes asneiradas, e conseguimos engolir um sapo e mais outro sapo. Gente que mente, e continuamos impávidos e serenos e conseguimos dizer: não mintas, olha que isso é mentira. Eu acho que a idade também nos traz outra calma. É verdade que a vida de oração é básico, não é? No meio disto tudo. Porque a vida de oração é, como é que eu digo, é a conversa com o Senhor Jesus, aquele a quem eu amo, aquele que mais me ama e aquele com quem eu devo estar parecido. E, portanto, a vida de oração é óbvio que faz parte. Na minha correria e nos meus atrasos e nas minhas desorganizações, a vida de oração no dia-a-dia, então, destes dias, olha, era não com padres, mas sim afilhados. Uns afilhados que eu dizia isso há pouco tempo, que é uma aventura no meu dia-a-dia conseguir rezar a liturgia das horas, conseguir rezar o terço do rosário, o terço da misericórdia, e eu vou tendo os meus truques para conseguir rezar. Mas a segunda-feira, sobretudo, é o meu dia de descanso. E em que eu, muitas vezes, mesmo no inverno, eu digo que eu vou para a praia. E na praia eu vou andando para trás e para a frente e me pergunto, e eu digo, eu rezo vários terços, e me dizem assim, vários terços, que é? Rezas o rosário? E eu, mas numa segunda-feira, se eu rezar 4, 5, 6 terços do rosário, não é nada de extraordinário, porque tem a ver com os quilómetros que eu faço, vários terços da misericórdia. À segunda-feira eu rezo a liturgia das horas completíssima, com as horas todas como deve ser. Eu consigo ler e eu consigo fazer silêncio. Depois nos outros dias da semana, muitas vezes é uma correria desenfreada, que nem sempre é simples. Depois outro truque, isto se calhar também tem a ver comigo. Outros não o farão, mas o fazer desporto, ter atividade física, para mim também é muito importante. Há pessoal que, quer dizer, tem outras atividades físicas, outras coisas que conseguem pôr, como é que eu digo, pôr-se a mexer. Para mim o desporto traz-me um equilíbrio e uma calma. Já
já nos tempos quando eu estava em Setúbal e que algumas pessoas quando deviam fazer desporto diziam, Sr. Padre, como é que consegue? E eu dizia, olha, é para ter mais calma ao longo do dia. Quanto mais eu me canso, mais calma tenho. E realmente, no meu caso concreto, eu sei que nem todos os padres têm este equilíbrio que eu descubro no desporto. Para muita gente fazer desporto, suar, é ficar cansado, é ficar estourado. Para mim, fazer desporto, suar, cansar-me, traz-me uma calma, ou então um autocontrole ao longo do dia que eu não chego lá só com oração. Eu preciso de me cansar para ter autodomínio. Pronto. Tem que ser na oração, na ação de graças. Agradecer. E descobrir coisas para nos colocarmos ao serviço. Porque descobrir coisas para nos colocarmos ao serviço, porque a vocação não quer para nós, não quer para nós, é sempre para os outros. E por isso, ir descobrindo coisas para que tudo seja colocar-se ao serviço dos outros. Acho que é isso. Sim, descobrir coisas, inventar coisas, ou então, até mesmo naquilo que eu já não descubro ou que eu já não invento, mas que faço, vivê-lo como estar ao serviço. Eu acho que é assim que se cuida da vocação. Bem, eu acho que há um bocadinho já respondi um pouco nisso, mas como é que eu gosto de rezar? Eu gosto imenso de rezar na praia. No verão e no inverno, só quando está frio e vento e chuva é que às vezes eu fico dentro do carro. Mas mesmo assim, às vezes abro os vidros um bocadinho para entrar o cheirinho do mar, o cheiro da maresia. Eu gosto muito de ir à praia sozinho. Praia sozinho. Gosto muito de rezar na praia, gosto muito de rezar, às vezes em casa, na varanda, ao sol. De rezar. E quando digo rezar, é rezar a liturgia das horas, e assim rezar a liturgia das horas, e ler a palavra de Deus, e meditar a palavra de Deus, e ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, e outra coisa que é estudar a palavra de Deus, se puder estar ao sol. A varanda é um dos meus principais escritórios e oratórios. A varanda, o quarto, a praia. Na igreja, não tanto assim. Porquê? Porque na igreja há sempre alguém que aparece. Ou então eu estou a olhar, aquela vela está mais ardida que a outra, aquela lâmpada está fundida, aquelas flores estão secas. Ou eu na igreja não consigo ficar concentrado. Não consigo ficar concentrado, porque, pronto, não consigo. Estou sempre exponho o Santíssimo. A custódia está torta, lá vou endireitar. E depois está o Santíssimo exposto. Eu estou a olhar ao Senhor. Ai, a hóstia devia estar um bocadinho mais para cima. Lá vou eu endireitar um bocadinho. Sou picuinhas. O corporal está torto. Isto não está ao meio do altar. Sou picuinhas e minucioso e não consigo estar tranquilo. Estou agora no quarto, na varanda, na praia consigo estar tranquilo. Pronto. Eu acho que eu tenho tido vários santos inspiradores ou vários amigos ao longo destes 24, quase 25 anos. O Santo Cura d'Ars, sem dúvida, no seminário e depois no início de ser padre, o Santo Cura d'Ars, sim, sem dúvida. E continua a ser um grande amigo. E sobretudo, muitas vezes eu me lembro, por causa da confissão e das pessoas que se dirigem, que me procuram para se confessar, o Santo Cura d'Ars continua a ser assim um amigo chegado, um amigo do peito. Sim. Também o Cura d'Ars, por causa da confissão e da adoração, eu não quero dizer ligeireza, mas na simplicidade com que ele
na seriedade da adoração e da confissão, sobretudo, a simplicidade com que ele enxutava o diabo. Cura d'Ars é assim o meu grande amigo, foi assim o meu grande, durante o seminário, início de padre, sim, sem dúvida, Cura d'Ars. Depois outro grande amigo que sim, quando eu estava em Palmela e depois quando estava em Setúbal, era padroeiro da cidade de Setúbal, o São Francisco Xavier. São Francisco Xavier, amigo do Santo Inácio de Loyola, e depois foi para as missões, batizou tanto. Tenho uma especial simpatia, sim, também pelo São Francisco Xavier. Eu acho que são estes dois. Já tive assim outras devoções de Santa Teresa de Ávila, nos tempos de seminário, Santa Teresa Benedita da Cruz, quando eu estava mais ligada à pastoral universitária, em Setúbal, tive por 2 ocasiões, a Teresa de Calcutá, sem dúvida. Santa Teresa de Calcutá tem sido minha grande amiga. Fazemos anos no mesmo dia. Fazemos anos de nascimento no mesmo dia. E eu, logo no início de ser padre, comecei ali com uma ligação próxima com as irmãs Calcutá, por causa de confessar as irmãs em inglês e celebrar a missa em inglês. E já o fazia mesmo depois de estar em Palmela, e depois quando fui para a Anunciada, em Setúbal, era o parco delas, e portanto eu tenho histórias muito bonitas, situações muito bonitas com as irmãs Calcutá, e portanto a Santa Teresa continua a ser amiga, muito amiga. A pena não ser tão pobre e tão livre como ela, mas continua a ser uma grande mulher, grande amiga. É este, Cura d'Ars, o São Francisco Xavier e Teresa de Calcutá. As outras, e há outras assim também importantes, mas estes 3, sim, pronto. Olha, a passagem, não só neste jubileu, mas que tem sido cada vez mais descarada, é essa passagem de São Paulo aos Coríntios. Trazemos em vasos de barro o tesouro do nosso ministério, para que se perceba que este tão grande poder vem de Deus e não de nós. Eu já pedi várias vezes aos escuteiros, pedi da indicação aos escuteiros, sobretudo, pelos sítios onde tenho passado, quando eu morrer e for a minha missa de corpo presente, eu quero esta música. Quando for a minha missa de corpo presente, seja daqui a uma semana, seja daqui a 30 anos, sei lá, também não devo viver muito 30 anos. Não devo viver tanto, já não devo viver tanto, mas trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se possa ver, vir de Deus este tesouro. É o meu lema. Então, a citação é esta, segundo aos Coríntios 4:7. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que este extraordinário poder é de Deus e não é nosso. É este o meu lema, cada vez mais. Pronto. Olha, o testemunho do Papa, eu não estou a lembrar do nome, o Papa São João Paulo II, quando fez 50 anos de padre, dom e ministério, do Papa São João Paulo II, quando ele olha para trás, sim, vale a pena, para alguém que esteja assim naquela, vou, não vou, é isto, não é? Dom e ministério, do Papa São João Paulo II. Então, primeira palavra, amigo, arrisca. Quem não arrisca não petisca. É para arriscar. A minha entrada no seminário e o percurso vocacional foi muito, ok, vamos para isto, vamos a isto, arriscar. Se a gente não arriscar, não percebe. Arriscar.
Primeiro, arriscar com muita confiança em Deus. Ele não nos ampara. E se não é esse o nosso caminho, Ele orienta a história e dá os sinais. Eu acho que só o facto da gente aguentar a vida de seminário é sinal de vocação. Se a gente não aguenta a vida de seminário, ok, não é por aí o caminho. Mas arriscar na boa e com muita confiança em Deus. Brutal, total confiança em Deus. Confiança em Deus que implica a Igreja, a nossa mãe, que nos vai amparando, que nos vai dando os sinais. E depois o incentivo ao apoio das famílias. Digo assim, salta fora. A mãe, o pai, os irmãos não querem, não gozam, estão contra. E qual é o problema? A mãe e o pai também dizem para não se fumar e o pessoal fuma a partir dos 14 ou 15 ou 16. A mãe e o pai dizem para não comer doces e o pessoal come doces. E, portanto, qual é a questão? Agora a mãe e o pai não querem e a mãe e o pai fizeram a vida deles. Agora está na altura da gente fazer a nossa vida. E acho que quanto mais cedo, melhor. E não é estar à espera dos 25, ou dos 30, ou dos 35. Quanto mais cedo, melhor. Saltar fora. A mãe e o pai se ampararem, muito bem. Se ampararem, mãe, pai, irmãos, e avós e tios, se ampararem, muito bem. Se não, azar. O caminho é pessoal, não é familiar. Mas depois acabam por... Eu tenho essa ideia, que depois, mesmo que não haja amparo ou apoio, depois percebem e acho que acabam sempre por dar esse amparo e apoio. Se não derem no início, no discernimento, azar, a vida continua. E o discernimento é pessoal, não é familiar. É ver os outros felizes. Isso eu não tenho dúvida. O que é que me faz feliz? É ver os outros felizes. Sim.